Então, a partir de agora, a gente vai resolver o exercício que ficou como sugestão da última aula, tá? O exercício é esse daí, ó. Dados exibidos na tabela, a gente tem valores da média das amostras e tem valores das amplitudes das amostras. São 24 amostras, cada amostra tem um tamanho de 5, né? Então, 5 elementos em cada amostra. É um processo de produção de Mankay, não vai fazer diferença para a gente. Também está explicando de onde vieram os números. Na realidade, eles pegam a partir da terceira casa decimal e eles traduzem isso daqui, né? Por exemplo, 0,50345 vira 34,5. Eles pegam só os 3 últimos números, tá? Mas, como a gente tem uma tabela pronta para a gente aqui, a gente vai focar exclusivamente nessa tabela. O exercício pede para a gente construir o gráfico das médias e das amplitudes para esse processo e pergunta se esse processo parece estar sob controle estatístico. Essa resolução passo a passo eu já fiz em um vídeo anterior com vocês. Já disponibilizei em PDF também. Mas, vamos lá, a gente vai seguir exatamente essa mesma resolução, esse mesmo passo a passo. Então, o primeiro ponto aqui, determinar a amplitude de cada amostra. A tabela que o exercício me deu é uma tabela que já tem essas amplitudes, né? Então, o próprio exercício já determinou as amplitudes dessas amostras, tá? Tranquilo, passo 1? Todo mundo conseguiu observar isso na tabela? Sim. Só um segundinho, tinha gente pedindo para entrar aqui que não é da nossa sala, não. Vamos lá. Segundo passo, determinar a média das amplitudes. Eu já tinha passado para vocês uma equação de como determinar a média. Matematicamente, ela é feia, vocês não estão acostumados com os símbolos que estão nela. Mas todo mundo sabe calcular a média, né? A gente já calculou médias. Então, a gente soma todos os elementos de interesse e dividimos pela quantidade desses elementos. Então, o que eu estou fazendo aqui, ó, nada mais é do que somando todas as amplitudes que estão na tabela, essas amplitudes aqui, somando todas, tá? E dividindo pela quantidade de amostras que eu tenho, que é 24. Beleza? Então, eu só botei um pouquinho mais detalhado na linha de baixo. Comecei a escrever todos os números, ia ficar muito grande, mas o que eu fiz foi somar isso tudo com isso tudo, e esse resultado me deu 113. Dividido por 24, 4,708. Então, a amplitude média é de 4,708. Tá? Então, eu determinei a média das amplitudes. Essa média das amplitudes é a minha linha central do meu gráfico de amplitudes. Agora que eu já determinei a linha central, eu preciso determinar os meus limites de controle, tanto o limite superior quanto o limite inferior. Coloquei duas tabelinhas para vocês também, como consulta. Como que a gente vai definir o limite superior de controle e como que a gente vai definir o limite inferior de controle. Tomem um cuidado de observar se a gente está falando do gráfico média amplitude ou se a gente está falando do gráfico de média e desvio padrão.
No nosso caso, a gente está falando do primeiro gráfico, né? A gente está falando de uma carta de controle, média e amplitude. Então, a gente vai usar essas informações que estão dentro do quadrado vermelho. O meu primeiro gráfico que eu estou trabalhando, que eu vou construir, vai ser o gráfico da amplitude. Então, o meu limite superior de controle para o gráfico da amplitude e o meu limite de controle inferior do gráfico da amplitude. Perfeito? Posso seguir? Pode. Então, pegando essas duas equações, eu já tinha achado que a minha linha central é igual à média das amplitudes. Então, minha linha central, 4,708. Eu fui lá naquela tabelinha e trouxe ela para cá e destaquei aqui, ó, a linha de n igual a 5. Porque a gente tem pelo enunciado que cada amostra é composta por 5 elementos, tá? Eu peguei essa tabela, botei do ladinho, porque a gente vai extrair dela essas informações, D4 e D3. Lembrando que a gente está trabalhando para o gráfico de amplitudes. Perfeito? Então, ó, limite superior é igual à média das amplitudes vezes D4 e limite inferior é igual à média das amplitudes vezes D3. Substituindo esses valores, média das amplitudes está aqui, D3, deixa eu até fazer uma marcação diferente aqui, para ficar bem realçada. O nosso D3 está ali e o nosso T4 está aqui. Tá? Então, substituindo valores, fazendo as nossas operações, resolvendo essas expressões, a gente vai ter que o meu limite superior é 9,953 e o meu limite inferior é zero. Tudo bem? Então, determinamos os limites de controle. Passo 4, se eu tenho os limites de controle, eu tenho os dados e tenho a minha linha central, eu vou jogar isso num gráfico. Tá? Então, eu construí o gráfico. Construí no Excel para ficar mais claro, mas olha aqui, ó, minha linha pontilhada de cima aqui, praticamente lá no 10, na realidade ela está representando aqui, ó, 9,953. Tá? A minha linha pontilhada de baixo, lá no 0, é o meu limite inferior de controle, lá no 0. Bom, a minha linha verde é a minha linha central. Entre 4 e 6 ali, na realidade, ela vale 4,708. Tá? E por fim, a linha azul, que é a nossa linha de interesse, são os nossos dados. Tá? De onde que vieram esses dados? Da minha tabela. Vamos voltar lá na tabela? Vou pegar a primeira parte da tabela aqui. Acho que eu já tenho isso recortado aqui, beleza. Não. Vou colocar aqui só para a gente fazer a conferência, tá? Olha aqui, ó. Entre 2 e 4 é o meu dado 3. Depois eu tenho
3 pontos seguidos no 4. 3 pontos seguidos igual a 4. Tá? Depois, ponto 5. E depois, ponto 6. Ponto 5 e ponto 6. Tá vendo? Então, basicamente, eu marquei no gráfico os pontos referentes às amplitudes e liguei esses pontos. Tá? Então, quando a gente vai construir um gráfico de controle assim, a gente basicamente vai marcar os pontos que a gente tem. E se vocês quiserem, vocês fazem essa conexão entre os pontos, mas nem é necessário. Basta reforçar esses pontos, tá bom? E eu fiz essa construção desse gráfico dessa forma, tá? Beleza? Beleza. Passo 5. Verificação das regras sensibilizantes. Vocês conseguem perceber de cara aí alguma regra sendo descumprida? Observem que eu fiz duas novas marcações, né? Meu pontilhado amarelo significa o limite de um desvio padrão e o meu pontilhado azul escuro aí representa o meu limite de 2 desvios padrões. De cara, sim, sem fazer uma análise mais profunda, a gente não consegue observar problema, né? Ou alguém conseguiu? Conseguiram? O professor, o ponto 22 está fora dos limites? Observe aqui, ó, os meus limites de controle são as linhas vermelhas pontilhadas, tá? Então, meu limite Ah, de tá. controle inferior tá aqui embaixo, tá no 0. Então, não é problema também, tá bom? Uhum. Beleza. Numa primeira vista, sem aprofundar muito, por este primeiro gráfico, que é o gráfico de controle de amplitudes, parece que o processo está sob controle estatístico. Mas a gente precisa continuar a análise, que a gente precisa fazer o nosso segundo gráfico, que é o nosso gráfico da média. Eu coloquei logo na sequência as 10 regras sensibilizantes, depois se vocês quiserem conferir com calma cada uma, tá? Mas eu não vou conferir com calma, já que a gente já refez o exercício anterior, entendeu cada regra, para a gente conseguir terminar esse exercício. O passo 6 é partir para a construção do gráfico de médias. E o primeiro passo é construir a linha central de médias. Então, as médias individuais das amostras, o exercício já deu. Até destaquei elas aí para vocês. O que eu vou fazer agora é a média das médias. E por ser a média das médias, que a gente identifica aqui, ó, com esse xizinho com duas barras. O que significa esse xizinho com uma barra? Já é um símbolo que a gente já viu algumas vezes aí. O que é esse xizinho com essa barra em cima? É a média de cada amostra? Isto. Isso significa média. Quando eu coloco ele com duas barras assim, é que eu estou tirando a média de todas as médias. Perfeito? Então, média das médias. Tá? Lembrando que cada amostra tem 5 elementos. Então, isso daqui é a média de 5 elementos. Isso daqui é a média de outros 5 elementos.
Isso daqui é a média de outros 5 elementos. Quando eu faço a média das médias, eu faço a média de todas essas médias. Deu para entender? Deu. Então, por isso que a gente representa com aqueles 2 tracinhos. Eu estou tirando a média das médias, tá? A mesma carinha da nossa equação de média, né? Basicamente, a parte de cima da nossa fração representa a soma de todas. Vamos corrigir aqui, né? Aqui não é amplitudes. O slide meu ficou com esse errinho. Então, só para ficar improvisado aqui, soma de todas as médias das amostras. Para não ficar errado. Eu corrijo antes de mandar o slide para vocês, tá bom? E divisão pela quantidade das amostras. Então, a gente tem 24 amostras, a gente coloca 24, tá? Basicamente, aquela soma, vocês percebam aqui que eu comecei, só para deixar evidente, 34,5, 34,2, até 34, 33,5 e 34,2, tá bom? Esse resultado é igual a 34,004. Então, a média das médias é 34,004. Isso daí é a minha linha central. Posso ir para o sétimo? Pode. Passo 7. A gente vai definir os limites de controle do gráfico. Então, eu vou pegar aquelas equações e usar elas para definir o limite de controle do gráfico. A minha linha central é a própria média das médias. O meu limite superior de controle vai ser dado por essa equação, enquanto o meu limite inferior de controle vai ser dado por essa segunda equação. Então, eu já tenho que a média das médias é 34,004 e eu vou calcular os outros limites a partir das equações que eu tenho nessa tabela. Primeiro, o limite superior vai ser a média das médias mais A2 vezes a média das amplitudes. Substituindo valores e resolvendo, eu tenho que meu limite superior é 36,720. O mesmo método eu vou usar para o meu limite inferior. Média das médias menos A2 vezes a média das amplitudes. Substituindo valores, eu encontro que o meu limite inferior de controle é igual a 31,287. De onde que veio esse A2? Aqui, ó, daquela nossa tabela para 5 elementos por amostra, tá bom? Então, substituição de valores, a gente chega no limite superior e limites inferior. Qual que é o passo 8? Vocês já têm a linha central, já tem os limites superior e inferior, já tem todos os dados de média. Qual que é o próximo passo? O gráfico? Construção do nosso gráfico, né? Só que nesse momento, o nosso gráfico de médias, tá? Então, observe aí o nosso gráfico de médias, construído aí, verde a nossa linha central, passando aqui praticamente em cima de 34, né? 34,004.
Vermelho são as nossas linhas de controle. Vermelho são as linhas de controle. Amarelo, as linhas de um desvio padrão. E azul, as linhas de dois desvios padrão. Tá? Esse gráfico é interessante, que ele traz uma visão de algumas coisas diferentes para a gente. Eu vou perguntar para vocês primeiro, o que vocês conseguem observar nesse gráfico? Quais conclusões vocês conseguem tirar desse gráfico? Nada? Ele não está em controle estatístico. Quando a gente fala do processo, a gente consegue afirmar a partir desse gráfico que o processo não está em controle estatístico. Perfeito. Por que não? Porque, porque tem pontos fora do limite de controle, mas por que o limite de controle está antes do segundo desvio padrão? Perfeito. É Esther, não é? É. A Esther fez a observação que eu queria. Se a gente estiver pensando em processo, o processo não está sob controle estatístico, porque a gente tem pontos fora do limite de controle, tá? Então, beleza. Se o nosso objetivo era só definir se o processo estava em controle estatístico ou não, esse processo não está em controle estatístico. Mas a segunda observação da Esther é o que alguns de vocês devem ter tido dúvida. Pela primeira vez, eu tenho um limite de controle menor do que a minha zona ali de dois desvios padrões, né? Vocês lembram lá, ó, dessa regra S? Um ou mais pontos perto de um limite de alerta ou de controle. Dependendo do meu processo, dependendo de como eu fiz a medição, o meu limite de controle pode estar abaixo do limite de 3 desvios padrões ou de 2 desvios padrões. Tá bom? Então, essas linhas aqui, amarela e azul, eu fiz calculando. Tá pequenininho aqui, mas vamos tentar. Eu fiz calculando a linha central mais um desvio padrão, que a gente chama de S, né? A gente já viu algumas aulas atrás aí como calcular o desvio padrão. Eu vou colocar aqui mais ou menos, né? Porque a gente tem a linha de cima e tem a linha de baixo. Da mesma forma, a minha linha azul escura é a linha central, mais ou menos dois desvios padrões. Tá? É comum, é comum associar os limites de controle a mais ou menos três desvios padrões, mas não é regra. Perfeito? É comum a gente associar o nosso limite de controle a três desvios padrões, mas isso não é regra, tá?
pode acontecer o que aconteceu nesse exemplo nosso. A gente tem os limites de controle abaixo até de 2 desvios padrões. Isso daí vai depender da variação dos nossos dados, vai depender da nossa quantidade de dados, da quantidade de amostras. Tudo isso vai influenciar, tá bom? Concluindo, então, o passo 9, verificação das regras sensibilizantes. E pelas regras sensibilizantes, se a gente tem qualquer ponto fora do limite de controle, indica que o processo não está sob controle estatístico. Então, a gente precisaria revisar o processo em busca de causas especiais ou revisar os nossos limites de controle, tá? Dúvidas, pessoal? Não. Clarificou muita coisa na cabeça de vocês? Deu para perceber que apesar desse monte de gráfico, um monte de número, um monte de tabela gigante, não é esse monstro todo, controle estatístico, né? Deu. Bacana. Na próxima aula, a gente vai começar a falar de cartas de controle para atributos. Então, a gente estava falando até hoje de cartas de controle para variáveis. A gente vai começar a falar de cartas de controle para atributos. Recordam qual que é a diferença? Qual que é a diferença entre atributos e variáveis? Eu não lembro. Alguém se recorda aí? Eu vou mandar para vocês como PDF, esse PDF em que eu fui fazendo alguns comentários neles, tá? Se vocês Tá acharem bom, que, então. se vocês acharem que ficou algum slide muito bagunçado, muito sujo, aí vocês me falam que eu mando limpinho com nenhum comentário. Ninguém se recorda, não? Diferença entre atributos e variáveis? Então, só para a gente chegar mais preparado na próxima aula, variáveis são aquelas medições contínuas que a gente consegue ter, né? Das variáveis. Por exemplo, tamanho de uma peça, é o que a gente viu aí, né? Os nossos dois exemplos foram de tamanhos de peças. Atributos são classificados somente de duas formas: ou tem ou não tem, né? Então, um exemplo de variável, tamanho. Tamanho pode ser 1, 2, 3, 3,5, 3,325. Atributos. Tem defeito ou não tem defeito? A gente só consegue responder para atributos sim ou não. Pertence ou não pertence? Existe ou não existe? Então, atributos. Então pode se definir assim, como coisa definida, né? Isso, a gente só vai separar atributos em dois grupos. Entendeu, Andriele? Entendi. Pode ser até cor, desde que só existam duas cores: preto e branco. Colorido, não colorido. Tem defeito, não tem defeito. Entendeu? Então a gente vai construir os gráficos de controle, só que para atributos. Então na semana que vem eu faço o vídeo explicativo, deixo um exercício e na outra semana provavelmente a gente faz essa correção ou por vídeo ou por Meet, tanto faz, tá? Tranquilo? Tá, então tranquilo, então.
tranquilo. Pessoal, mais alguma dúvida? Não. Então, eu sugiro para vocês que repassem os slides, confiram as regras sensibilizantes, né? Quem tiver animado, assista ao vídeo assim que eu colocar no YouTube, para ir incorporando esses conceitos, essas informações, tá? No mais, caso ninguém tenha mais alguma dúvida, por hoje é só. Então tá bom, então. Boa tarde a todos, a gente se vê na quinta-feira com português. Boa Boa tarde. tarde.